Olá, bem-vindo à disciplina de mineração de dados, eu sou o professor Dionísio. Módulo 5, mineração de dados avançada, unidade 2, mineração com restrições. O que seria essa mineração com restrições? Detecção de novidades, detecção de ruídos, detecção de desvios, detecção de falhas, exceções e mineração de exceções são baseadas em anomalias. Então, eu tenho meu conjunto de dados e esse conjunto de dados, por algum motivo, alguns dados não seguem um determinado padrão. Então, o que é essa anomalia, né? Ou o que a gente chama de outlier? Ele é um objeto que aparece desviar fortemente de outros membros da amostra a qual ele pertence. Então, uma anomalia é um objeto ou subconjunto de objetos que parece inconsistente com o restante da base de dados. Anomalias são padrões nos dados que não estão de acordo com uma noção bem definida do comportamento normal. Então, por que é importante olhar essas anomalias, né? A importância da detecção de anomalia deve-se ao fato de que elas normalmente correspondem a dados significativos, às vezes críticos para análise. Então, uma fraude em uma transação de cartão de crédito, um intruso em uma rede de computadores, uma falha na operação de uma turbina de avião, todas essas anomalias, elas causam algum tipo de prejuízo, risco ou dano ao sistema. E aqui é interessante a gente observar o seguinte: essas anomalias, para essa classe de problemas, elas vão trazer um comportamento que destoa do comum. Para outras classes de problemas, por exemplo, eu tenho lá um cadastro. Então, dentro desse cadastro, eu posso ter outliers, só que esses outliers, eles provavelmente vão me mostrar erros que são relacionados à inserção da informação na base de dados. Então, é importante sempre ter isso em mente, que os outliers para bases comuns, ou seja, para bases onde eu estou olhando um cadastro, eu estou olhando um conjunto de vendas, enfim, de um mercado, né? Que eu tenho esse tipo de observação, esses outliers, eles podem me indicar erros ou de inserção de informação ou algum ruído nesse sentido. Quando esses outliers, eles são relacionados a dados um pouco mais sensíveis, ou seja, de aplicações que deveriam ter algum determinado padrão e não segue esse padrão, aí a gente começa a ter uma visão um pouco mais detalhada e um pouco mais criteriosa a respeito do porquê desses outliers. Então, em um momento eu posso retirar os outliers, eu posso colocar eles de fora da minha predição ou classificação, em outro momento eu tenho que trabalhar em cima desses outliers, justamente para verificar se eles têm alguma tendência a um desvio de comportamento ou de função do meu sistema. Então, algumas aplicações aqui de detecção de anomalia. Detecção de fraudes em transação de cartão de crédito, uso de telefone celular, medição de consumo de energia, análise de crédito, identificação de clientes potencialmente problemáticos, inadimplentes ou fraudulentos, análise de texto, identificação de novas histórias, riscos, situações. Então, pegando aqui detecção de fraudes, talvez seja algo mais fácil de visualizar. Então, imagina que uma pessoa, ela consome sempre, ou teve sempre um consumo de 400 unidades de energia. Então, a variação dos dados dela está sempre em 400 unidades de energia. Então, no mês 1 ela teve lá 410, no mês 2 ela teve 390, mas sempre nessa faixa de 400. E aí, por algum motivo, esse consumo baixou para 100. Então, dentro do conjunto de dados observado, essa redução para 100 é algo que não faz muito sentido para esse conjunto médio de informações. Então, ali tem uma anomalia. O que aconteceu? A pessoa fez algum tipo de desvio de energia, ou ela simplesmente abandonou o imóvel. O que aconteceu? Então, vejam que, se a gente olhar no comportamento médio e considerar que essa diminuição é algo como um erro de leitura, então eu simplesmente descartaria essa informação e talvez a pessoa poderia estar fazendo algum desvio de energia. Então, notem que, para esse tipo de problema, para essa classe de problema, analisar as anomalias vai ter uma diferença muito grande no ajuste do meu sistema. Então, essa detecção de anomalias, ela pode ser não supervisionada ou supervisionada. Quando ela for não supervisionada,
não se assume nenhuma premissa sobre o rótulo dos dados, ou seja, as anomalias devem ser identificadas sem conhecimento prévio da classe normal ou anômala. Já a supervisionada, tanto os objetos normais quanto as anomalias são modelados, assim como os métodos de classificação baseada em aprendizagem supervisionada. Então, da mesma forma, né, é feita a rotulação dessas informações e, em muitos casos, a classe normal é subdividida em classe para melhorar a acurácia da classificação. E a avaliação desse modelo, né? A tarefa de detecção de anomalias é um caso particular de problema de classificação binária. A quantidade de objetos da classe alvo ou da anomalia é muito inferior à quantidade de objetos da classe normal. E o custo de não detecção de uma anomalia, um falso negativo, ele é normalmente muito maior do que identificar um objeto normal como uma anomalia, um falso positivo. Então, imagina que você tem um cartão de crédito e aí você sempre tem um histórico de consumo e por algum motivo você quer comprar um iPhone 14. Então, você vai lá e passa o iPhone 14, né, vai ter um custo elevado que foge do seu padrão de consumo, mas foi você que fez a compra. Então, nesse caso, seria um falso positivo. Seria o quê? A operadora de cartão acha que alguém fez um uso errado do seu cartão de crédito, mas na verdade foi você que fez. Então, isso não é um problema. Agora, você tem um histórico de consumo, você não compra um iPhone 14, só que aparece lá na sua fatura o valor de um iPhone 14. Então, nesse caso, essa anomalia ela é problemática, por quê? Porque ela vai indicar que o seu histórico de consumo foi modificado, só que não foi você que fez esse histórico de consumo. Então, alguns métodos estatísticos para essa detecção de anomalia. Os métodos estatísticos para a detecção de anomalia normalmente geram um modelo probabilístico dos dados e testam se determinado objeto foi gerado por tal modelo ou não. Então, qual a probabilidade daquele evento específico anômalo acontecer? Se a probabilidade de certo objeto ter sido gerado por este modelo for muito baixa, então ele é rotulado como uma anomalia. Os métodos estatísticos foram os primeiros a serem utilizados para a detecção de anomalias e muitos deles operam com dados unidimensionais. Uma outra forma são os métodos paramétricos. Então, os métodos paramétricos, eles assumem que os dados são gerados por uma distribuição conhecida e a fase de treinamento envolve estimar os parâmetros do modelo para uma base de dados. Diagrama de caixa, uma das técnicas mais simples para se detectar anomalias e visualmente indicar essas anomalias. Então vamos olhar aqui uma caixa, né, para uma base de dados específica. Então notem que eu tenho um Blockspot, esse Blockspot está me indicando qual é a mediana ali, ele está me indicando quais são os erros, mas eu tenho uma série de outliers. Então essa série de outliers serão, na verdade, os dados que eu vou utilizar para verificar dentro desses outliers o que provocou isso. Então, quais foram as anomalias identificadas e por que elas aconteceram. Então, notem que, visualmente, eu consigo identificar aqui vários comportamentos, tanto para mais quanto para menos. Já os métodos não paramétricos são métodos que não assumem uma distribuição pré-definida dos dados e nem um modelo específico que deverá ser ajustado aos dados. Uma análise de histograma é um dos métodos estatísticos não paramétricos mais utilizados e a técnica funciona por meio de contagem de frequência de ocorrência dos objetos e estimar a probabilidade de ocorrência de cada objeto. Então, o que acontece agora? É feito um levantamento de frequência e aí é feito um histograma e aí dentro desse histograma vou verificar o seguinte: quais objetos ou quais dados são mais frequentes? Então, notem aqui que a quantidade de outliers é uma quantidade significativa, 119, que então a frequência é relativamente alta frente à frequência dos dados gerais. E os métodos algorítmicos? Então, os métodos algorítmicos para detecção de anomalias são normalmente baseados em algoritmos de mineração de dados. Então, os algoritmos são aplicados às bases de dados e seus resultados são analisados à procura de indícios de objetos anômalos. Então, dentro desses métodos aqui, os métodos de K-médias, de DB-scan, de single linkage, são utilizados para fazer o quê? Para verificar dentro dos grupos, né, de interesse ou dentro dos grupos de informação, quais informações destoam daquele grupo, ou seja, que estão fora daquele domínio que deveria estar, que seria o ponto médio ou centroide da informação. Temos também métodos baseados em proximidade,
os métodos baseados em proximidade são normalmente simples de implementar e não assumem premissa alguma sobre a distribuição dos dados da base. O princípio básico da operação desses métodos é o cálculo de alguma medida de similaridade ou distância entre pares de objetos da base. O principal problema dos métodos baseados em proximidade é o elevado custo computacional, que depende tanto da dimensionalidade dos dados, m, quanto do número de objetos na base, n. Então, mn ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que para um conjunto de dados, eu vou ter algum ponto médio e aí eu vou tentar olhar os demais dados em relação a esse dado médio. E isso traz um consumo de recurso, um consumo computacional muito alto. Uma outra linha dentro dessa questão de anomalias e detecções, informações que podem trazer algum tipo de discrepância é a mineração para a web. Na mineração para a web, os dados são mais sofisticados e dinâmicos do que os sistemas de armazenamento de banco de dados tradicionais. A web não possui qualquer controle sobre a estrutura ou o tipo dos documentos que virtualmente armazena. Os vínculos de hipertexto são uma rica fonte de informação a ser explorada, pois, dentre outras coisas, ajudam no processo de ranqueamento de páginas pelos motores de busca e na identificação de microcomunidades na web. Então, seria muito interessante, por exemplo, se a gente conseguisse fazer uma relação entre o consumo de um e-commerce, por exemplo, em relação a um segundo e-commerce. Então, eu tenho lá uma lista de produtos, por exemplo, e eu quero saber como que o meu usuário navegou entre essa lista de produtos e o que é interessante para ele dentro dessa lista de produtos para fazer sugestões, por exemplo, ou para trazer promoções, enfim, para melhorar a experiência do meu usuário dentro do meu sistema. Então, apesar das diferenças e particularidades entre as duas abordagens, ou seja, entre a mineração de dados tradicional e a mineração de dados para a web, a metodologia utilizada para a mineração na web segue os mesmos passos utilizados no processo geral de descoberta de conhecimento, ou KDD. Então, dentro dessa linha, né, de mineração para a web, nós temos três principais formas. Ou é a mineração de conteúdo da web, onde a gente está olhando o que de fato está sendo pesquisado ou está sendo explorado pelos usuários. Mineração de estruturas da web, então tentar descobrir dentre os frameworks, os formatos mais utilizados, mais aceitos. E a mineração de uso da web, ou seja, quanto tempo o meu usuário fica logado, quanto tempo ele usa um determinado aplicativo, redes sociais, enfim. E aí eu começo a trazer um panorama um pouco mais amplo, que seria o quê? Melhorar a experiência do meu usuário frente à utilização de alguns aplicativos ou de algumas páginas que são hospedadas na web. Essa foi a aula da unidade 2 sobre mineração com restrições. Então, para mais informações, tem um livro do Leandro Nunes e o artigo sobre conceitos de mineração de dados na web do Rafael Santos. Muito obrigado.